Olá, bem-vindos ao Anamnese, o programa do Simers que une histórias inspiradoras à prática do cuidado à saúde. Hoje nós temos a honra de receber uma pessoa que une a técnica e a estética, a dedicação e a prevenção. Estou falando da doutora Cíntia Pessim, dermatologista que é graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com residência em dermatologia pela UFSPA. Depois ela vai dizer se na época dela já era UFSPA ou ainda não. Especialista pela Associação Brasileira e pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Atua também como vice-presidente do capítulo Rio Grande do Sul da SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia. Integra a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. A gente estava até fazendo um bate-bola em relação a isso. A Câmara Técnica de Dermatologia do Cremers e ao Comitê de Especialidade da Unimed Porto Alegre. Uma trajetória marcada pela busca constante de aperfeiçoamento e por uma missão clara: ensinar as pessoas a cuidarem da pele e da própria saúde. Vocês provavelmente estão estranhando que hoje não se encontra o Dr. Marcelo Matias, que é o titular do programa, mas infelizmente ele teve uma intercorrência, uma situação de urgência que apareceu. E como aqui no sindicato a gente vê as dificuldades e os desafios como uma oportunidade de criar e fazer melhor, está aqui este apresentador que vos fala e tentarei cumprir da melhor maneira possível. Claro, vou ser muito ajudado com o quilate da entrevistada, que, como vocês viram pelo currículo, é altíssimo. Doutora Cíntia, que grande prazer lhe receber aqui para abrilhantar este programa aqui com a sua presença. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite, a oportunidade. Acho que vai ser um bate-papo bem produtivo. Doutora Cíntia, a senhora se formou na URGS e, pelo que a gente estava conversando e está aqui no roteiro, fez residência na UFSPA. Já era UFSPA? Era, na minha época de residência era. Quando eu fiz a faculdade de medicina na URGS, ainda era fundação, né? Nós chamávamos fundação, faculdade de medicina. Antigamente era chamada de Católica de Porto Alegre, Isso. Mas na minha época já era Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que é o UFSPA. Que coisa! A escolha da especialidade, doutora, sempre gostou de dermatologia? Entrou na faculdade já pensando nisso? Descobriu a dermatologia durante a faculdade? Qual foram os motivos que te levaram a escolher dermato? Então, eu sempre quis medicina, apesar de não ter nenhum familiar próximo, pai, mãe, avós, tios médicos. Eu sempre quis fazer medicina e eu me interessava muito por pediatria. Então, eu entrei na faculdade, entrei na faculdade de medicina, prestei vestibular sempre pensando que eu queria fazer medicina, mas queria ser pediatra. Daí, no primeiro ano de faculdade, eu percebi que eu gostava muito das crianças, mas que aquela relação das crianças com o pediatra não era tão intensa como eu imaginava. Em que sentido? Que a criança tinha muito mais, assim, medo, pavor, ficava um pouquinho ansiosa, nervosa com a questão ali do pediatra, então eu acabei mudando. Eu gostei de várias especialidades clínicas, reumatologia, cardio, gastro. Não cheguei a pensar em dermatologia num primeiro momento. Na URGS nós temos a parte da psiquiatria muito forte na faculdade, nós temos um contato desde o início, então, na verdade, boa parte da faculdade eu quis psiquiatria, assim, do início a praticamente o final, assim. O internato, que são aqueles últimos 2 anos, né, de atividade um pouco mais prática, eu ainda estava bastante envolvida, querendo psiquiatria. Só que daí eu me dei conta, quando eu fui passar nos outros estágios, que quando eu passei na medicina de família, me envolvi muito. Quando eu passei na ginecologia obstetrícia, eu queria entrar nos partos. Quando eu passei na cirurgia, eu gostava de entrar. Mas por quê? Porque eu queria vivenciar a medicina. Não porque eu queria ser cirurgiã, obstetra ou médica de família. Então, eu me dei conta que eu gostava de psiquiatria porque eu gostava das pessoas, que eu gostava, eu já quis pediatria, na verdade, eu também gostava de clínica, então eu gostava de tudo na medicina. Então, a dermatologia aí, nesse momento, já no final, que entrou na minha vida, porque eu entendo a dermatologia como isso, assim, a dermatologia é um compêndio de medicina. A gente atende do bebê
ao idoso, a gente atende a gestante. Nós temos uma parte mais cirúrgica, para quem gosta. Nós temos uma parte mais clínica, a parte da cosmetria, essa questão, né, de estética, enfim. E gostar muito de psiquiatria me ajudou muito, porque nós temos até psicodermatoses, nós temos doenças dermatológicas específicas que têm essa correlação com saúde mental. Então, foi aí na dermatologia que eu me encontrei, assim, eu pensei, nossa, eu gosto de tudo na medicina, então eu não vou segmentar, eu vou fazer algo mais amplo, e aí que a dermatologia surgiu. Daí, sim, no final da faculdade, comecei a fazer estágios em dermatologia, aí nos eventos, e aí eu decidi ser dermatologista. A dermatologia é uma especialidade que ela envolve muito, apesar de hoje em dia, claro, ter outras tecnologias, o dermatoscópio, a confocal, né? a dermatoscopia digital, mas ela ainda é uma especialidade, acredito eu, e a senhora vai me contestar se isso estiver equivocado, e a gente já vai mudar a linha de raciocínio, mas ela é uma especialidade que ela tem muita memória, tem muito enxergar a lesão, saber o diagnóstico e ficar com aquilo na memória. Isso. Até tem um dermatologista famoso, eu não vou citar o nome, que contando anedoticamente uma vez que chegou uma paciente no lugar onde ele trabalhava, e uma das unidades ambulatoriais do Sistema Único de Saúde, e chegou com um compêndio de exames e disse para ele, doutor, a minha história é muito longa. E aí ele disse, tá, mas aqui eu vou lhe dizer, a gente tá menos para história e a gente tá mais para geografia. Me mostre na sua pele onde é que tá o problema. E isso demanda, então, isso que eu falei, essa experiência, essa exposição, ver o que é um molusco contagioso, pregando a pediatria, é um molusco, é uma escarlatina, é uma escabiose, é isso, é aquilo. Depois, nos tumores de pele, a mesma coisa. E foi um choque grande ou existiu uma dificuldade de adaptação para conseguir recuperar modo de dizer esse tempo perdido, essa fase de não dedicação a essa parte em específico? Na verdade, não. Exatamente como tu falaste, assim, eu brinco que em dermatologia tudo é mancha, tudo é sinal. Então, assim, são as pequenas nuances da mancha, do sinal. Em dermatologia, nós temos mais de 2.000 diagnósticos. Então, nós trabalhamos com padrões. Eu brinco com os pacientes que, em época de inteligência artificial, o dermatologista, nós temos vários padrões ali. Então, seguimos vários algoritmos diagnósticos, né? Então, na verdade, não. Isso foi algo que eu também me interessou muito na dermatologia, que é essa questão diagnóstica. Então, eu brinco assim, o dia a dia do consultório, por mais que nós tenhamos, assim, acne, melasma, algumas questões que eu atendo todos os dias, sempre, cada lesão tem alguma peculiaridade. Então, assim, nós temos uma quantidade de diagnósticos muito importante. Então, essa questão, assim, de investigação, exatamente como tu falaste, dos padrões, de seguir. A gente tem instrumentos como o dermatoscópio, né, que é o estetoscópio do dermatologista, que a gente usa praticamente em todos os pacientes. Não, eu acho que é uma questão, assim, do quanto tu vivencia e realmente, pela prática, nós vamos aperfeiçoando, mas eu acho que para alguém interessado é super factível, super tranquilo. Até porque a residência de dermatologia, nós temos pelo menos 3 anos de residência, caso a pessoa faça... A gente tem uma outra forma de acesso, que é o curso, a pessoa pode fazer medicina interna antes. Enfim, tem algumas alterações de currículo, mas é bem factível, sim. Mas, realmente, a pessoa tem que ter uma boa memória visual, eu brinco, e exatamente como tu falaste. Às vezes o paciente fala assim, era uma mancha, isso e aquilo. Eu digo, dermatologista precisa ver, né? Às vezes o paciente quer nos contar, e no que ele está contando eu já estou formulando as minhas hipóteses, mas a especialidade é muito visual. Visual e tátil também, eu brinco. O dermatologista olha
e encosta, porque muitas vezes a questão de textura, profundidade, infiltração da pele também é super importante. Mas, assim, eu brinco que nós temos, assim, muitos algoritmos e os pacientes me falam assim, mas como é que a senhora sabe que essa lesão é tranquila? Porque conforme nós examinamos a pele, né, temos vários tipos de lesões. Então, assim, uma mancha escura pode ser muitas coisas. Então, eu brinco, assim, eu vou dizendo para o paciente, essa é tranquila, se chama tal. E algumas vezes questionam, mas como é que a senhora sabe? Porque a gente segue os padrões, né? Então, uma vez que a gente processou aquilo ali... Não, e embora a brincadeira do aqui não é história e geografia, mas a história, ela é importantíssima e eu vou dar um depoimento. Há um tempo atrás, no Serviço de Cirurgia Geral da PUC, daí a gente atendeu um paciente que nos chamaram para fazer biópsia de lesão de pele em membros inferiores, porque já tinha tratado tudo quanto é tipo de... Foi a medicina interna que solicitou, já tinha tratado tudo quanto é tipo de uma dermatite crônica nas pernas, que não era uma dermatite ocre, e que nada resolvia, então se desconfiava de doença autoimune e tal. E a gente chegou lá e eu olhei aquilo e quis saber da história. Era um paciente que era jovem, tinha ficado diabético. E eu disse, não, mas isso aqui tá esquisito. Eu acho que isso aqui é dermatite de neoplasia neuroendócrina de pâncreas. Vamos pedir para a dermato olhar. Naquela época eu já estava em contato com a dermato e foi o Dr. Rodrigo Duquia. Deixa eu fazer a propaganda dele. O Dr. Rodrigo Duquia chegou lá e disse, não, tem razão. Isso aqui, vamos tomografar o cara, porque provavelmente tem, e estava lá o neuroendócrino de pâncreas, baseado, claro, no que se via, mas muito na história peculiar da doença. E na hora de escolher a subespecialidade dermatológica, como é que foi, para que área foi e como foi essa escolha e por quê? Eu gosto da dermatologia de uma forma mais ampla, assim. Eu gosto muito de dermatologia clínica, então eu faço dermatologia clínica e faço cosmiatria também, que é a forma como a gente chama essa questão dos procedimentos dermatológicos. Talvez por essa minha vertente da psiquiatria, porque nós em dermatologia nós trabalhamos com mortalidade, sim, mas a gente trabalha basicamente com morbidade, ou seja, com doenças que trazem um impacto na vida da pessoa, na qualidade de vida, mas não necessariamente a pessoa aquilo ali vai impactar na questão de vida dela, de mortalidade, enfim. E isso que tu comentaste, né? Também é uma das belezas da dermatologia a gente poder fazer um diagnóstico através da pele. A pele é o nosso maior órgão. Então, ela nos dá muitas informações, muitas pistas do que estão acontecendo. Então, antes desse paciente, por exemplo, talvez ter algum sintoma, né, da sua neoplasia, algum sintoma mais clássico, a pele já estava ali dando sinais que, opa, tem alguma coisa diferente, vamos avaliar. Então, é mais um dos motivos, tá vendo? A cada pergunta, conforme a gente vai conversando, eu vou te falando, ó, mais uma questão, assim, por que a dermatologia acabou chamando a minha atenção. Mas isso de especialidade, então, assim, tem alguns colegas que vão para essa questão mais cirúrgica da dermatologia, né? Operam câncer de pele. Eu tenho essa vertente mais clínica, na verdade. Eu gosto da clínica dermatológica e faço cosmiatria também, porque eu acho que uma questão complementa a outra. Por exemplo, um paciente com acne, né? A gente sabe que a acne é algo que não tem um impacto tão importante na questão da vida da pessoa, no sentido de que não é uma doença fatal, mas é uma doença que traz muita alteração na qualidade de vida. As pessoas ficam muito impactadas por isso. Então, uma vez que a gente trata a acne, às vezes a pessoa fica com cicatrizes, manchas. Então, aí vem a cosmiatria para a gente dar essa atenção integral ao paciente, né? Então, tratar não só a doença clínica dermatológica, como também os impactos, as sequelas, enfim, que ela possa ter. Então, eu acho que isso está muito associado. Rosácea é outra questão que a gente tem, que é muito prevalente no consultório dermatológico, que é aquela vermelhidão da pele associada, né, a pápulas, a pústulas, que muitas pessoas até acham que é uma forma de acne. Eu brinco que é como se fosse um primo da acne. Então, a rosácea, muitas vezes, associando o tratamento clínico e oral, enfim, a tratamentos como laser, luz intensa pulsada, a gente consegue ter um controle adequado da doença. Então, para mim, isso caminha junto. Então, para mim, dermatologia clínica e cosmiatria vão juntos. Então, eu não faço só cosmiatria, eu não faço só dermatologia clínica, faço os dois. E atendo, em função daquela questão de pediatria, eu brinco, assim.
dermatologia pediátrica não é meu foco, mas eu atendo crianças com o maior prazer. E fico super feliz. Elas alegram o meu dia, assim, quando eu tenho algum paciente pediátrico. Então, ó, mamães, aí, ó. Querem uma dermatologista para fazer avaliação daquela lesãozinha, daquela comichão, daquele vermelhão que não desaparece? Tá aí a doutora Cíntia. Doutora Cíntia, e eu entendo que a área da cosmetria, ela abre uma interface com outras especialidades e outras profissões. A senhora, principalmente por integrar o núcleo de combate ao exercício legal da medicina, como é que acontece essa interface na prática? A dermatologia é terminantemente contra? Existe uma área ali até onde outras especialidades e outras profissões possam atuar? Como é que funciona isso no dia a dia do dermatologista? Então, é uma questão bastante complexa, né? Como eu falei, assim, a pele é o maior órgão do corpo humano. Então, nós, dermatologistas, enfim, médicos, encaramos a questão da pele com muita seriedade. Em que sentido? A pele é a nossa barreira de proteção contra agentes externos. Então, a pele tem uma função imunológica muito importante. Então, nós médicos, nós dermatologistas, o que a gente entende? Qualquer procedimento que, digamos assim, atrapalhe essa função de barreira da pele, ou seja, que altere essa função, essa integridade da pele, é um procedimento invasivo. E procedimentos invasivos, né? Assim, a realização de procedimentos invasivos é um ato médico. Então, a gente entende dessa forma essa questão. E outra, a gente acaba vendo muita complicação de procedimentos que às vezes não seriam adequados naquele momento ou teve um exagero. Então, assim, todo dermatologista encara a pele, que é o seu órgão de trabalho, né, de expertise, com muita seriedade. Então, nós somos bastante cautelosos nesse sentido. Então, como eu falei, assim, a minha visão é essa. Alterou a pele, alterou a barreira cutânea, que é a pele, esse procedimento já é invasivo. Ela expõe o nosso corpo a várias questões e a pessoa que executa qualquer procedimento, toxina botulínica, preenchimento, bioestimulador, mesmo laser, ela precisa estar capacitada a tratar qualquer complicação que advenha daquele procedimento, né? Então, se eu indico um procedimento para o meu paciente, eu realizo aquele procedimento, qualquer intercorrência que tem, isso pode acontecer, inerente a qualquer procedimento, a qualquer cirurgia, né? A pessoa, o profissional que executou, precisa estar habilitado a resolver aquela questão. Então, é assim que nós encaramos. E no dia a dia se pega muita complicação de procedimentos feitos por não especialistas? Bastante, bastante. Então, não só na dermatologia, como nós vemos, assim, uma interface com a oftalmologia, mesmo com a obstetrícia. Então, na verdade, a dermatologia não é a única, né? Quando a gente faz algum evento, entre especialidades mesmo, para conversar sobre essas questões, nós vemos que não é nem só na dermatologia. Então, a gente tem vários fatores que são super importantes aí. E é uma das questões que nós conversamos bastante no núcleo de combate ao exercício ilegal da medicina. Na dermatologia geral, aquela do dia a dia da clínica, quais são as doenças dermatológicas mais prevalentes e incidentes? Na prática mesmo, não? Sem se ater muito na questão do que a literatura diz, porque a literatura também tem um viés local, né? Onde é produzido o artigo e tal. Sim. Eu acho que, de um modo geral, pelo menos, né, na minha prática diária, acne, como eu comentei, melasma, que são aquelas manchas de pele. Eu acho que não tem um dia no consultório, que eu não atenda acne e melasma. E depois varia, assim. Rosácea é algo que é muito prevalente aqui no Rio Grande do Sul, comparado com outros estados do Brasil. Dermatite atópica, né? Criança, adulto também, tem muito adulto com dermatite atópica, bastante. Psoríase também é bastante prevalente. E os cânceres de pele, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós somos o estado com a segunda maior incidência de melanoma no Brasil, né? Santa Catarina é o primeiro, Rio Grande do Sul é o segundo. E para câncer de pele não melanoma, carcinoma basocelular, espinocelular também. Então, eu tenho pacientes que já tiveram 10 carcinomas basocelulares, né? O mesmo paciente, melanoma também. Pacientes que já tiveram 2, 3 vezes melanoma. Então, é muito, muito prevalente.
eu já ia entrar, mas então vou pegar o gancho. O dezembro é o mês da conscientização sobre o câncer de pele. Eu, como um cirurgião oncológico que me dedico ao câncer de pele, informo ao quem está nos assistindo que, como a doutora Cíntia disse, a pele é o maior órgão do corpo humano e, portanto, a maior incidência de câncer é na pele. Nos Estados Unidos, por exemplo, os cânceres de pele não melanoma estão em torno de 1 milhão de novos casos por ano. E aqui no Brasil, se não me engano, em torno de 150 mil novos casos anos eram. Não sei mais. Faz um tempinho que eu não entro lá no site do INCA para ver. Então, a estatística de 2024 foram de 220 mil cânceres de pele não melanoma, né? E quase 8 mil, quase 9 mil de casos diagnosticados em 2024 de melanoma. Então, a gente já se aproxima para uma estatística de quase 250 mil casos ao ano. O que acontece? 150 mil era um número que nós tínhamos. Então, o que esse número, né, essa referência de 2024 nos faz pensar? Ou aumentou a nossa precisão diagnóstica? Eu acho que sim, né? Hoje em dia, com ferramentas como dermatoscópio, né, dermatoscopia, mapeamento, enfim, dermatoscopia digital, nós aumentamos o nosso diagnóstico de lesões iniciais. Então, acho que aumentou. A questão de conscientização das pessoas, né? Como eu falei, assim, tem pacientes que já tiveram 10 carcinomas basocelulares. E a questão da exposição, né? Que segue sendo uma bandeira aí. O dezembro laranja é justamente isso, assim, é o mês de conscientização. Nós temos há 26 anos essa data. Ela foi lançada em 1999. Terceiro sábado... Não necessariamente, né? Esse ano vai ser dia 13 de dezembro, então geralmente é nessa primeira quinzena de dezembro. Nesse ano será dia 13 de dezembro, um sábado, mas não necessariamente ele é no segundo ou no terceiro, né? Esse ano vai ser no segundo, no caso. Mas é em torno, assim, entre o dia 9 e dia 16, geralmente no ano, né? E como que a campanha funciona? A campanha funciona assim, ela funciona em todo o Brasil, são mais de 100 postos de atendimento, né? Nós aqui em Porto Alegre vamos ter os atendimentos ali no IAPI, no posto do IAPI. O atendimento é gratuito, né? Nós somos mais de 100 dermatologistas voluntários, ele ocorre das 9 às 15 horas do dia 13 de dezembro. Então, é só a pessoa ir. O exame que nós fazemos é o exame da pele, a detecção de câncer de pele, né? Caso a pessoa não tenha nenhuma suspeita, ela também pode ir, mas é voltado a isso, a avaliação dos sinais de pele. Então, ano passado, a campanha no Brasil todo atendeu cerca de 18 mil pacientes e diagnosticou mais de 1.000 casos de câncer de pele só no dia da campanha, né? Então, para perceber, nós temos no Rio Grande do Sul, além de Porto Alegre, postos em outras cidades também. Nós temos em Pelotas, atendimentos em Caxias. Então, nós temos outras cidades também. Eu participo aqui em Porto Alegre, principalmente, mas é uma iniciativa justamente por isso. Nós temos uma estatística na Sociedade Brasileira de Dermatologia de que 54% da população brasileira nunca consultou com um dermatologista. Então, eu brinco, né? O exame da pele deve ser anual, salvo alguns critérios, né? Quando a pessoa já teve um câncer de pele antes, né? Tem pele com muitos sinais. Essa revisão pode ser antes, mas pelo menos uma revisão anual, ali a partir dos 20, 25 anos, é o recomendado. Então, nós temos, na verdade, essa questão. A campanha, ela serve não só para alertar aos perigos do câncer de pele, né? Como a taxa, assim, é o câncer mais frequente de todos. 33% dos casos de câncer, em geral, são na pele. Então, 33, um terço, né, dos casos de câncer no Brasil, enfim, no mundo, a gente acaba extrapolando essa estatística. Então, dezembro é isso, assim, conscientização da questão de prevenção do câncer de pele e de avaliação. Quem não avaliou seus sinais ao longo do ano, dezembro é o mês, né? É o último mês do ano, é o mês do início do verão. Então... 2 perguntas em uma. Para quem está nos assistindo agora, quais são os sinais de preocupação? E, claro, vou dividir entre as escuras e as não escuras, digamos assim, para o público leigo, e o papel do fotoprotetor. Então,
comentaste das escuras e não escuras, porque quando a gente usa aquela regra do ABCDE, a gente fala principalmente em lesão escura, né? Lesão pigmentada. Lesão pigmentada nos faz pensar mais em diagnosticar melanoma, que é um câncer de pele, é o terceiro mais prevalente, mas que tem um índice de agressividade muito maior, né? É um câncer que pode ser fatal. Quanto mais precocemente descoberto, melhor. O tratamento é eminentemente cirúrgico e é um câncer que ele é altamente tratável, principalmente em estágios iniciais. Então, o que é esse A? Assimetria, né? A assimetria das bordas. Então, uma lesão que ela é muito, de certa forma, irregular. B, fala em bordas, mas a assimetria é como se a gente dividisse a lesão em 4 e cada quadrante ser diferente, né, um do outro, é algo que nos chama atenção. C, de coloração, então quanto mais cores tiver na lesão, maior chama a nossa atenção. D, o diâmetro, maior que 0,5, 0,6 né, centímetros já chama a nossa atenção, uma lesão grande. E E, de espessura, quanto mais, né, por isso que eu falei antes, assim, que dermatologia também é tato, é palpável. Se a lesão já começa a ter uma infiltração, ela já é uma lesão um pouco mais endurecida, também é um sinal de alerta. E a questão das lesões não pigmentadas, não escuras, como tu falaste. O carcinoma basocelular é o mais prevalente. E o carcinoma basocelular, ele geralmente se apresenta como uma ferida que não cicatriza em áreas expostas. Então, principalmente rosto, né, tronco, peito, costas, braços. Uma apresentação bem frequente é o carcinoma basocelular nodular, que ele se apresenta como uma pápula, né? Que nós chamamos em medicina uma bolinha que está ali, que sangra, uma bolinha vermelha, diferente. Também tem algo. Então, eu comento assim, qualquer lesão, qualquer ferida que não cicatriza, né, espontaneamente, ou enfim, com algum tratamento, além de 3 meses, é uma lesão suspeita de câncer de pele que deve ser avaliada. Em relação à fotoproteção e se tem algum horário do sol bom, e principalmente uma questão, a gente ainda tem muito culturalmente a questão do bronzeado é uma coisa saudável. E como modificar, assim, titular isso na cabeça das pessoas, o grau de bronzeado? Então, a fotoproteção, né? Hoje em dia, a recomendação que nós temos até um consenso de fotoproteção, é que deve ser no mínimo fator 30, mas que pessoas que já tiveram câncer de pele, têm a pele muito clara, manchas na pele, a proteção deve ser 50 ou mais. Nós sabemos que o protetor solar, quando ele tem cor, ele faz uma proteção adicional, principalmente em relação à luz visível. Então, a característica é essa, assim, no mínimo, do mínimo 30, mas preferencialmente no verão 50. A questão do bronzeado. O bronzear, na verdade, é uma reação, uma resposta do nosso organismo ao dano da radiação solar. Então, o bronzeado, por mais que na nossa cultura nós enxergamos como algo, uma cor saudável, na verdade não é. É uma forma de proteção da nossa pele. A questão do sol bom ou do sol ruim. Na verdade, a questão do sol tem muito a ver com aquela síntese de vitamina D. A radiação do sol, nós temos basicamente 3 espectros, né? O VA, que é ultravioleta, na radiação mais longa, o VB e o VC. O VC é a radiação que é barrada pela camada de ozônio. A radiação UVB é a principal responsável pela nossa síntese de vitamina D, mas também é a principal causadora de câncer de pele. A radiação B, os raios UVB, eles são mais intensos naquele sol do meio-dia, da 1 da tarde, que é justamente o horário que a gente preconiza que as pessoas não se exponham. Qual seria um horário um pouco mais seguro? Antes das 9, 10 da manhã, após as 15, 16. Só que esse horário é o horário de radiação UVA, porque a radiação UVA é constante ao longo do dia. Então, quando nós nos expomos ao sol nesse horário que a gente recomenda, né? Um pouco mais no início da manhã e ao final da tarde, a síntese de vitamina D pode não ser tão intensa. Mas o que acontece? O sol que nós naturalmente tomamos ao longo do dia com filtro solar já é o suficiente para sintetizar vitamina D em pessoas que não têm dificuldade de síntese de vitamina D. Nós temos trabalhos que mostram isso, né? Então, a pessoa tem vitamina D baixa. Vou tomar um solzinho sem protetor. Não, na verdade, ela sintetiza mal. Se ela sintetiza bem, até com protetor solar e essa exposição, assim, de 10 minutos que a gente tem ao longo do dia, acaba sendo suficiente. Então, por isso que a gente brinca, assim,
O ideal é ter essas medidas de cuidado, de fotoproteção, não só passar protetor solar, né? Uso de óculos de sol, chapéu, usar essas roupas que fazem, né? Que tem proteção solar também, que são bem interessantes. A pessoa se proteger sempre, que naturalmente, né, ela vai ter essa vitamina D, ok. Eu brinco assim, a primeira vez que eu fui fazer uma coleta, uma dosagem de vitamina D, pensei, nossa, minha vitamina D vai ser muito baixa. Eu sou uma pessoa que eu não me exponho intencionalmente ao sol, eu uso filtro solar todos os dias, e a minha vitamina D era boa. Por quê? Se eu não me exponho ao sol? Porque eu tenho uma boa capacidade de síntese, né, de vitamina D, assim. Eu consigo, um pouco de sol que eu me exponho ao longo do dia, mesmo com filtro solar, eu sintetizo. Então, é isso que eu digo, assim. Não precisa se preocupar com a vitamina D. Não vou tomar. Vou tomar sol para sintetizar a vitamina D e não vou usar nada, assim, porque eu preciso da vitamina D. Não é bem assim. Então, na verdade, a gente sabe que tem toda essa questão aí de carcinogênese, toda essa questão aí de prejudicial do sol que pode vir no futuro. E eu queria chamar a atenção da população para 2 fatores. Primeiro, existe uma quantidade mínima de protetor solar que a gente tem que passar, porque o Dr. Barkawi é um que nas palestras dele falava, ou fala ainda, que existe uma quantidade de protetor solar para passar, e muitas vezes um Coppertone daqueles de 120 ml dura para uma família inteira durante uma semana. Então, as pessoas... existe uma quantidade para fotoproteção. E uma outra coisa, apesar de a senhora ter dito a questão de utilizar roupas e tal, e chapéu e óculos escuros, eu percebo que tem gente que leva a coisa para o contrário. Eu já estou fotoprotegido, não preciso passar protetor solar. Estou debaixo do guarda-sol e está um mormaço, não preciso passar protetor solar. Então, na verdade, quando a gente está embaixo do guarda-sol, além do guarda-sol não fazer uma proteção efetiva, digamos, a gente está na sombra. Só que o guarda-sol a gente sabe, né? Conforme o tecido, o material que ele é feito, a proteção dele é maior ou menor. E nós temos a reflexão. Então, se a gente está na beira da praia, a areia reflete muito. Então, a gente se queima, entre aspas, né? A gente fica com a pele vermelha mesmo com esse mormaço, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul. E essa questão que tu falaste da quantidade é super importante. Por quê? Se eu uso um protetor solar 30, que eu falei, né? Que era o mínimo, mas eu uso uma quantidade mínima, espalho muito no meu rosto, no meu corpo, ele não faz uma proteção 30. Para fazer essa proteção que a gente vê, 30, 50, 60, 70, tem que ter, sim, uma quantidade razoável de produto. Como é que a gente tenta esquematizar, mais ou menos? Uma colher de chá. Então, assim, seria uma colher de chá, né? Uma colher pequena de chá para o rosto, uma colher de chá para cada braço, uma colher de chá para a parte aqui, né, do tronco, enfim, uma colher de chá ou 2 para o dorso, para as costas. Então, seria mais ou menos, assim, a gente pensar na quantidade equivalente a uma colher de chá por cada segmento, de certa forma. Seria a quantidade suficiente. A perna, como é uma área maior, seriam 2 colheres de chá. Mas depende se é um homem de 1,90 m ou uma mulher de 1,50 m. Claro, né? Mas, assim, tem que ser uma quantidade generosa. O produto, ele não pode ser muito espalhado no sentido de usar uma quantidade mínima, uma polpa digital e espalhar por todo o corpo. Realmente, não vai fazer, né? Não vai funcionar. Digamos assim, não vai ter aquela proteção que deveria ter. Então, mais ou menos isso. Assim, uma colher de chá para o rosto, uma colher de chá para cada braço. Então, mais ou menos essa quantidade. Uma quantidade mais generosa de protetor. Então, percebam, deem várias colheres de chá para sua pele. Dona Cíntia, a gente já está chegando na nossa hora, infelizmente, de terminar o programa e antecipadamente já quero lhe agradecer, mas eu queria desmistificar outras situações. A questão do protetor que não sai na água e a ideia das pessoas de que elas não precisam repicar o protetor e gente que passa o dia inteiro embaixo do sol e não repica o protetor. E as pessoas pensam, eu já passei o protetor de manhã antes de ir para a praia, não preciso passar mais, estou fotoprotegido. Então, se o protetor solar fosse a prova d'água total, alguns são mais resistentes. Mas se ele fosse a prova d'água, como tu comentaste, passou de manhã, durou o dia todo. Passou o protetor solar hoje, como ele não sai na água, a pessoa vai tomar banho e o protetor não vai sair. Então, ela vai estar fotoprotegida há muito tempo. Então, não. Alguns protetores, eles não são a prova d'água. Eles são mais resistentes à água do que outros. Então, alguns, tu precisa de um certo tempo na água, na imersão, ou tomando banho para ele sair. E outros, assim, molhou, já saiu. Então, é super importante reaplicar.
Como é que a gente orienta? Então, geralmente no verão, a cada 2, 3 horas, se possível, reaplicar o protetor solar. Entrou na água, tomou banho de mar, reaplica o protetor. Por mais que está escrito que o teu protetor é a prova d'água, ele pode ser um pouco mais resistente, mas deve ser reaplicado. E na beira da praia, mesmo que a pessoa não entre, não tome banho de mar, de piscina, se ela está ali suando intensamente, depois de 1 hora já tem indicação de reaplicar esse protetor. Claro, algumas pessoas são naturalmente mais protegidas que outras, né? Mas a ideia é realmente assim, no máximo 3 horas de intervalo entre cada reaplicação e no mínimo 1 hora ou antes. Se a pessoa chegou na praia, na piscina, se molhou, depois que saiu dali já reaplicar o protetor solar, sim. Seria até bom se o protetor fosse altamente resistente à água, porque realmente a gente passaria e estaria protegido. Por isso que a questão da roupa, né, de usar roupa, principalmente criança, eu acho super interessante. Porque para criança realmente é complicado ficar reaplicando, vai lá, a mãe reaplica, o pai reaplica, volta para a água. Então as roupas, né, de manga longa, de proteção solar para as crianças são uma opção bem interessante. Bom, doutora Cíntia, quero passar às suas mãos a nossa singela lembrancinha do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Ela é singela, mas ela é feita com muito carinho, né? Providenciada pela nossa produtora Cláudia Fleury, pela nossa diretora de comunicação e marketing, a Milena Scholler, e eu sempre aproveito para lembrar, ainda mais ele que é o titular do programa, o Dr. Marcelo Matias, presidente do Simers, sem o qual não estaríamos aqui, não existiriam todos esses programas e toda essa grade de programação recheada que hoje o canal do Sindicato Médico tem a oportunidade e o prazer de levar até vocês. Então, muitíssimo obrigado pela sua presença. O Anamnese lhe agradece muito, e se a senhora tiver um último recado que a senhora quisesse destinar às pessoas que estão nos assistindo nesse momento, por favor, a palavra é sua. Agradeço mais uma vez a oportunidade e queria lembrar isso que nós conversamos, assim, a síntese do que nós conversamos. Cuidar da sua pele, a pele é o órgão, né, o principal órgão, não digo principal, desculpa, o maior órgão do corpo humano. Então, assim, cuide da sua pele, se proteja, use filtro solar, verão tá chegando, dezembro laranja é essa oportunidade de lembrança de que nós devemos cuidar da nossa pele. E agradecer mais uma vez aí a oportunidade e o convite. E consulte o dermatologista regularmente. Então, mais uma vez, agradecendo a doutora Cíntia, eu quero dizer que o Anamnese volta em breve com novas histórias inspiradoras. Até o próximo episódio. Beijo no coração.